Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à História do Ônibus, essa série aí que eu trago histórias envolvendo situações aí com os ônibus, incidentes, coisas positivas que acontecem, coisas negativas. E como eu prometi pra vocês há uns anos atrás, aliás, há uns, meses atrás, eu ia trazer pra vocês a história do ônibus 308, né, que esse é o ônibus, digamos, da caixinha de acessibilidade. Que para quem não sabe, a caixinha de acessibilidade foi aquele projeto, né, que eu fiz, que o objetivo dele era fornecer um equipamento para a pessoa com deficiência visual que avisasse, né, um equipamento que avisa quando o ônibus está chegando. Ele vai cantar, né, digamos, no jargão técnico, né, ele vai cantar o nome do ônibus quando ele estiver perto, e a pessoa vai saber que ônibus é, né, se é o ônibus que ela quer pegar ou não. Então, basicamente, né, a caixinha de acessibilidade tem essa função de avisar quando um ônibus está chegando. E hoje eu vou contar para vocês então a história do ônibus 308. Esse ônibus ele é da empresa Santa Silvana. Lembrando que aqui em Pelotas nós temos o consórcio, né, de transporte coletivo, né, a CTCP. Então todas as empresas de ônibus, né, de transporte coletivo se uniram num consórcio só, beleza? Mas ainda existe, né, existem, né, essas empresas individualmente. Tem a Santa Silvana, Santa Maria, a Conquistadora, São Jorge, né, Santa Rosa, ainda existem. Então, eu vou contar um pouco para vocês sobre esse ônibus, né? Este ônibus 308, ele pertence ao consórcio, é da Santa Silvana. O chassi dele, né, para quem não sabe, eu vou gravar um vídeo, né, explicando o que eu sei, tá? Porque eu não trabalho com isso, né? Não sou caminhoneiro, não sou motorista, então eu vou gravar um vídeo para vocês explicando o que é um chassi e o que é uma carroceria, né, para quem não sabe. Basicamente, a carroceria é a parte de cima, né, dos veículos, é a parte onde tem as janelas, as paredes, os bancos, as portas, né. E o chassi é a parte inferior do ônibus, né, onde nós temos o motor, onde nós temos a turbina, a caixa de transmissão, o volante, entre outras coisas, tá? Na verdade, esse vídeo que eu vou gravar, eu vou explicar para vocês como que eu consigo, né, identificar que ônibus que é, pelo som. Eu vou contar essa experiência para vocês. E, enfim, desculpem aí qualquer coisa se a minha voz estiver meio estranha, porque eu tô com dor de garganta. Espero que não esteja com algo grave, acho que não. Eu tô falando meio baixo, não tô tentando não falar muito alto, porque senão eu posso acabar acordando algum condomínio que esteja a 2 km de distância, né? Que eu falo muito alto, né? Mais ou menos. Enfim. Bom, voltando à história do 308. Cronologicamente falando, né? Vou contar pra vocês tudo que aconteceu envolvendo esse ônibus. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde que conta, né, a história, onde eu conto a história do dia que eu tinha aula de mobilidade e, né, orientação à mobilidade. E aí eu acordei 9 horas da manhã, sendo que a aula era às 10h15, o instituto fica no centro e eu tava no Fragata. E aí quando eu acordei eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço? Aí vocês acham, não, ele deve ter se atrasado, né? Não foi. Não. Peguei. Não sei se nem me lembro, acho que eu tomei um café da manhã para não ficar com sono. Tomei um café bebido. Eu só sei que quando era, 9h30 eu já estava na parada do ônibus. Lembrando, galera, que naquela época, né, no início de 2019, o campo, né, que eu falo no meu canal às vezes, que até vocês já viram ele tinha grama, ele era um campo mesmo. Ele tinha bastante grama, tinha trilhas, né, de grama. Então eu conseguia andar por ali, por mais que fosse inacessível,
não tivesse muita referência, eu conseguia caminhar por ali, porque tinha grama, né? E se eu andasse alinhado com a grama, eu chegaria até o final desse campo, pegaria uma rua de paralelepípedos, viraria à direita e atravessaria Imperador Dom Pedro I, que é uma rua, avenida, às vezes no Maps diz que é avenida, né? Mas diz que é rua. Enfim. E aí eu chego na parada. Só que nesse dia, né, esse trajeto da minha casa até essa parada é de 250 metros. Não sei como, né? Do que me deu aquele dia, que acho que em 3 minutos eu tava na parada. O carro 308 é bom porque é um da Iveco, então eu conheço bem o motor dele. Até vou olhando esse tamanho aqui. Ah, mano, tá louco. Parando pra mim, né? Isso, para pra mim. Obrigado. Bom dia. Bem? Só dá um lugar pra ele que eu tô aqui. Só um pouquinho aqui. Olha que eu me tirava de lugar Tudo naquele bem, naquele, né? Tudo bem. Parece que nós temos tudo de Ah, então tá. qualidade. Xinga na frente. Só dá um lugar pra ele aqui. Tá. Senta aqui, guri. E é os negão da Bill. Ai, tá vendo ali? Ou seja, eu fui correndo, né? Não sei como. Peguei o ônibus, né? Fiquei esperando o ônibus vir. Ainda comecei a fazer piada, né? Dizendo que estava tomando vitamina D com o sol, que estava um dia quente aquele dia. E eu até gravei, né? Um áudio, né? Enfim, eu postei no canal. Eu postei. O nome do vídeo é Me Atrasei para a aula de orientação e mobilidade em março de 2019, eu acho. Enfim. E, bom, logo veio o ônibus, era o 308. Aí eu subi. Até foi meio engraçado porque tinha bastante gente na parte da frente do ônibus e aí eles começaram a dizer: só um pouquinho que tá meio lotado, né? A gente vai dar um espaço aqui pra ti. Pera aí que a gente vai procurar um banco aqui que tá livre pra ti. E eu fiquei esperando, né? Bem paciente, falei: tudo bem, tudo bem. E enquanto o ônibus tava parado lá, né? Aí apareceu um senhor e falou: senta aqui, guri. Aí eu fui lá e achei o banco e me sentei. E o motorista, acho que era o Coelho. O cara arrancou assim, cara. Não sei se ele ficou meio minuto parado, né? Mas ele pegou e se foi, né? Pegou a primeira, depois a segunda e se largou andando. E enfim, né? Uma das primeiras histórias com esse ônibus. Acho que eu esqueci de falar, né? Do chassi desse ônibus, que é ele é um Iveco, né, chassi Iveco, 170 S28, né, eu gosto bastante desse modelo, do barulho desse ônibus. Ele tem 280 cavalos de força, então tem que ver a força do bicho, né, força do bicho. E essa foi uma das histórias, né, com 308. Depois teve até uma parte engraçada, né, dessa história, que um senhor perguntou pra mim se eu tava indo pra cidade, né? Eu falei: isso, tô indo pro centro, né? Aí eu falei: o centro que faz parte da cidade, né? Aí eu comentei com ele: a região mais urbana, né? E, enfim, eu desci no Banco do Brasil, na General Osório, esquina com a Lobo da Costa, e fui mais pra frente e peguei outro ônibus, né, que ia pra Zona Norte, porque esses ônibus eles param na Padre Felício, né, com Osório, e descendo ali eu fico a uma quadra do Instituto, né, do Luiz Braille. Então pra mim é bem bom fazer isso. Lembrando que naquela época, bem no início, né, quando eu comecei a frequentar o Instituto eu só conseguia ir sozinho, voltar eu não conseguia, porque eu tinha minhas inseguranças, eu também não sabia de um caminho seguro para poder voltar, né, para minha casa, porque eu tinha que atravessar a General Osório. Hoje em dia eu atravesso ali, né, tô nem aí para nada, porque ali tem uma faixa de pedestres, eu reconheço, né, quando um carro para mim, eu atravesso de boas. Depois tem a Doutora Amarante,
que tem um semáforo, né? Quando os carros da Osório estão passando eu posso ir. Se bem que, enfim, né, é melhor esperar o sinal da Amarante abrir e fechar de novo, né? Porque vai que eu atravesso e o sinal abre, abre para eles, né? Então, tem que cuidar isso. Enfim. Bom, essa foi uma das histórias com 308. Ah, sim. Vocês ficaram curiosos para saber se eu cheguei atrasado? A aula é às 10h15. Cheguei às 10h01. Mas enfim. Sendo que eu acordei 9 horas, mano. Eu tava, acho que, dormindo na parada do ônibus. Eu tava sonâmbulo. Eu fui pra parada do ônibus sonâmbulo, mano. Bem louco. Enlouquecido. Bom, essa foi uma das histórias com o 308. Agora eu vou contar a outra história. Essa aí é a do projeto da caixinha da acessibilidade, né? Bom, nessa época... Aliás, né? Perdão, tem outra coisa que eu me lembrei que eu tenho que contar pra vocês. Aconteceu um outro fato curioso, né, no 308, que eu presenciei, né, que eu passei por essa situação, na verdade, que foi algo que me envolveu, né? Que eu peguei o 308 porque eu estava indo no centro para visitar uma república estudantil, né, que eu estava querendo conhecer porque a princípio eu ia morar lá. Né, eu estava fazendo planos para ir morar lá. E o motorista era o Derli, né, pastor Derli, né, que está sempre aí fazendo imensas obras, né, em nome de Deus, né. Um salve aí pro Derli. Derli tá sempre... eu espero que sempre Deus abençoe imensamente, né, o irmão Derli, que ele continue, né, fazendo a sua obra, porque se a obra é de Deus, nenhum homem pode atrapalhar, né. Enfim, Derli estava de motorista e eu ia descer, ironicamente, na Universal, né, na parada que fica ali entre a Osório e a Bento Gonçalves. Aí quando ele dobra na Bento Gonçalves, fica bem na frente da igreja, aí eu desço ali. O que eu fiz? Desci, tava descendo, né, na Bento, e o Derli tinha manobrado o ônibus para ficar bem na calçada, né, para poder pisar direto na calçada, não tropeçar e cair de cara no chão. Só que quando isso aconteceu, né, que eu tava descendo, eu desci do ônibus e uma pessoa falou, né, me ficou reclamando, né, que droga, parou mais longe essa porcaria, né. Isso porque o ônibus tinha parado, acho que uns 5 metros... Não. Olha, se foi 1,5 metro foi muito. E a pessoa, pelo visto, não tinha deficiência nenhuma. E aí, né, eu acho que eu lembro que eu falei, né, pra pessoa, calma, amigo. Ele parou pra mim pra facilitar, né, porque senão ia ficar fora da calçada. Aí ele olhou assim pra mim, né? Eu percebi que ele olhou assim pra mim e falou: ai, mas eu não sabia que era uma pessoa com deficiência, me desculpa, meu Deus do céu. Foi muito engraçado isso. E eu falei: ah, tudo bem, cara, tudo bem, segui andando. Então essa foi uma história, né? As duas histórias que aconteceram, né, com 308, né? A primeira envolvendo aí o aula de mobilidade, né? Como que foi. E a segunda... essa pessoa, né, que... né, o Derli, o motorista, estava querendo me ajudar e a pessoa reclamou só porque o ônibus parou, sei lá, tipo, 3, 4 passos de distância dela. Imagino que se ela fosse dona da linha de ônibus, ia querer colocar uma parada na frente da casa dela, né? Por exemplo, o ônibus vai da Vila do Padre Reus até o centro... Mas não, antes ele tem que entrar sei lá, na Uruguai com a Anchieta, porque o cara mora ali. Aí depois ele volta pro centro. Tá louco. E lembrando, né, que o Padre Reus é o ônibus que eu pego, né, que é onde eu moro. Eu moro no Padre Reus, é a minha vila, né. É a vila, mas não tem o Chaves, não tem o Seu Madruga, né. O Seu Madruga tem, mas ele mora em outra vila, né, então é outra história. E, né... essas são as duas histórias do 308. A terceira história, ela já é mais emocionante, né? Pra mim ela tem um valor emocional, porque foi o dia que eu testei a caixinha da acessibilidade, né, no ônibus. E como que funcionava, né, o teste? Eu pedia para um cobrador, né, que era meu amigo, que é meu amigo, né, ativar o roteador Wi-Fi do celular.
né? Só que não era só ativar o roteador. Ele tinha que configurar ali o nome do ônibus e o prefixo. E, né, o Gaúcho, né, o Duarte, vulgo Gaúcho, que era o nome dele, ele combinou comigo, né, numa tarde da gente fazer essa função aí. Aí, como eu já estava morando no centro, na Marechal Deodoro, ele me falou, olha, não sei se era 10 para as 4 ou 4 horas que ia sair um ônibus lá do Guanabara. Para quem não sabe, né, o Guanabara em si, ele é um supermercado, né, mas ali perto do Guanabara tem um terminal, né, tem o pátio, onde todos os ônibus da zona oeste, né, da zona norte param, né, geralmente. A maioria dos ônibus para ali, porque nem todos têm a sua própria garagem, né? Por exemplo, a Santa Silvana tem uma garagenzinha ali na Ulisses, não, na General Vitorino, acho que é. E nem todos têm, né, esse local, né? Então, os que não têm vão pro terminal do Guanabara, que fica perto do mercado. Então, a linha que o Gaúcho ia trabalhar aquele dia era do Fragata, né, da Zona Oeste. E era o Guabiroba esquerda, eu acho. Não me lembro se era Pelotense, acho que não. Acho que ele ia pela Floriano, depois Praça 20, aí a Duque de Caxias. Aí ele entrava na rua do... Acho que na... Como é que era a rua da Campos Sales, eu acho. E, né, nesse dia, ele disse pra mim, cara, desce no... Aí sim, tem duas paradas, né? Tem a do Guanabara, que fica bem na frente do supermercado, e tem a outra que é o fim da linha, né? Que é onde o ônibus desliga e todo mundo desce. Que é o pátio, né? Aí ele pediu pra eu descer no Guanabara mesmo. Até porque eu peguei o Bom Jesus, né? O ônibus. E o Bom Jesus, ele para na Gomes Carneiro. Então ele passa pelo Guanabara até, mas depois ele não entra no pátio do Guanabara, do terminal, ele vai pela Gomes Carneiro. Então eu desci no Guanabara ali mesmo. Aí o Gaúcho veio me alcançar, né, e tal. Ele disse que era o 308, né, a gente embarcou no ônibus e tal, a linha começou. E aí ele me deu o celular para eu configurar o talkback. Aliás, ele ativou o talkback para poder configurar o Wi-Fi, né, o roteador Wi-Fi. Aí o que eu fiz? Eu peguei o celular, achei a configuração, coloquei lá o nome técnico, né, que tem que colocar para o meu aparelho reconhecer o ônibus. Coloquei lá, né, Carro do Gaúcho, né, porque não tinha nome. Eu botei Carro do Gaúcho porque outras vezes ele podia testar, né, comigo e aí seria outro ônibus. Então eu botei Carro do Gaúcho. Coloquei prefixo 308 e liguei. Né, assim que eu liguei, o meu aparelho já identificou o sinal como 100%. Né, tava bem perto, né, então tava 100%. Aí a gente deu uma banda, né, pela Guabiroba, né, pela Almirante... Acho que é o Almirante Guilhobel, um pedaço. Depois o Dr. Arnaldo Ferreira da Silva, essas ruas, né, assim. E voltamos pro Guanabara. Aí eu não sei o que houve, que deu algum problema. Eu acho que o Gaúcho desligou, né, o roteador sem querer, ou a configuração tava pra ficar ligado só por um tempo. E aí, quando a gente foi pro Guanabara e eles mudaram de linha, né, pro Frontino Vieira, a minha caixinha não detectou o ônibus, eu já fiquei preocupado, né. Mas aí, depois eu peguei o ônibus e a gente descobriu o que era. Entramos na Frontino Vieira, na Almirante Landim, acho que saímos na Piano Machado, eu acho. E voltamos pro Guanabara de novo. Só que dessa vez, né, eu fiquei ali parado, pensando no que ia acontecer. E de repente, eu ouvi bem longe, né, o motor do ônibus estava se aproximando, o Iveco, o compressor dele. E a minha caixinha cantou. Né, cantou. Carro do Gaúcho, prefixo 308, próximo.
aí do Paulinho também é melhor. Não, é Paulinho. Ah, não. Nem é tio, Paulinho. Tá sinalizando muito, eu acho. Vamos, velho. Pegamos. Cabo do cacho. Próximo. Prefixo 308. Cabo do cacho. 12% de possibilidade. Prefixo 308. Cabo do cacho. 30% de possibilidade. Prefixo 308. Cabo do cacho. 85% de possibilidade. Prefixo 308. Cabo do cacho. 100% de possibilidade. Prefixo 308. Funcionou. Cabo do cacho. 100% de possibilidade. Prefixo 308. Deixa eu ver quanto tá. Tá 100% no dele. 75. Quando tava 12%, eu me aproximei já e vi que era processo. É isso aí, cara. Ah, beleza. Isso. A zona norte ali, a parada pra pegar até aquelas horas, já é. Mais pra frente, lá, tá. Valeu. Um abraço. Até mais. Valeu. Obrigadão. Fechou, obrigado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Sabe onde vai descer lá? Sim, vou descer na. Vou deixar no posto do Google. Parada do posto, né? É. Tá. Tem um banco mais pra ficar, né, amigão? Traz o motorista aí. Aí, Obrigado. E depois disso, né, depois do sucesso do meu projeto, dele ter funcionado, houve outro teste também bem sucedido, mas esse foi no carro 303, que eu também vou trazer um vídeo assim que eu puder contando a história desse carro. Mas depois daquilo ali, né, daquele ponto eu fui embora, já que eu morava na Deodoro, então qualquer ônibus que eu pegasse na zona norte ali, que fosse pelo Osório, eu poderia descer no posto do Guga ou na Padre Felício, né, que as duas paradas me ajudavam, era perto da minha casa. E assim foi indo, né, o projeto. Infelizmente agora está parado, né, não posso fazer muita coisa, não tem como testar devido à pandemia, né, mas um dia a gente vai voltar com tudo aí. Então essa foi a história, galera, do 308, espero que tenham gostado. Em breve eu trarei mais histórias para vocês, né, algumas mais engraçadas, como as histórias que aconteciam com os ônibus da Santa Rosa, né, fazer a linha do ângulo ou navegantes, do dia que o motorista, né, que chamavam ele de Negão, né, o Negão, eu perdi o ângulo, né, só que o Negão tava atrás dele no navegantes. Aí o Negão viu, né, que eu perdi o ângulo e parou pra mim e disse: não, vamos atrás dele e vamos pegar. E fizeram uma correria, né, atrás do ônibus, saíram buzinando. E eu consegui pegar o ângulo com a Bipel. Então é isso, galera. Abraço, valeu. Finalzinho do vídeo aqui eu vou deixar o trecho de um outro vídeo onde aparece o 308, aparece eu embarcando nele, beleza? Pra vocês verem como é que é o veículo fisicamente, né? A cor, tal, beleza? Rodoviária Padre Hells. 308. Esse mesmo. A gente conhece? É um careca? Branco? Não sei, vamos ver quem é. Um branco careca? Não tem ninguém no ônibus, cara. Te falei. Pô, saudade do som desse veco.